E o comportamento de hoje é: por que ficamos felizes com a infelicidade alheia? Quem nunca de nós, dirigindo, andando no trânsito, não parou o carro e viu uma briga de duas pessoas e ficamos olhando? Quem nunca de nós entrou num site de fofoca, um site de notícias, e viu lá: a atriz tal, o ator tal terminou seu casamento? Quem nunca de nós não ficou sabendo de um parente, às vezes um parente distante ou até um parente próximo, que está desempregado? Em cada uma dessas situações, nós ficamos felizes, nós ficamos uma sensação boa dentro de nós, mesmo sendo notícias ruins. Quem nunca de nós, né? O nome disso se chama teoria de Schadenfreude, que basicamente é o prazer, é a gente sentir prazer com a infelicidade alheia. Um estudo em Nova York, feito em diversas etapas, basicamente mostrava para um grupo grande de pessoas situações, dois tipos de situações. Um onde as pessoas se davam bem e o outro onde as pessoas se davam mal. Basicamente, sempre quando as pessoas se davam mal, trazia uma sensação de felicidade, bem-estar para aquelas pessoas que estavam vendo. Mas por quê? Um exemplo básico, mas não é se dar mal a ponto de uma pessoa morrer, mas é se dar mal com, por exemplo, uma pessoa rica que perdeu o emprego. Trazia uma sensação de satisfação, sobretudo quando se a pessoa for bem-sucedida. Uma pessoa rica torrou o dinheiro todo com drogas. Dava uma sensação de alegria para quem estivesse vendo aquilo, muito mais do que a pessoa montou um negócio e se deu bem e ficou rica. Mas por que isso acontece? Estudos dizem que isso pode ser biológico, ou seja, pode ser nosso, essa sensação de felicidade quando a gente vê alguém se dando mal. Mas vamos entender por tópicos. O primeiro tópico é o instinto de comparação e a sensação de superioridade que a gente sente quando alguém se dá mal. Vamos supor o seguinte: a gente viu o exemplo da celebridade. A celebridade, ela terminou um casamento. A gente está casado. Porra, sou superior àquela pessoa. A sensação é assim, as coisas, não é que eu sou superior em si, as coisas estão melhores para mim nesse sentido. Ah, tem duas pessoas brigando no trânsito. Pô, tô em paz. O meu primo de segundo grau perdeu o emprego. Eu tô empregado. Então essa sensação de comparação que a gente faz com essa outra pessoa, sobretudo pessoas que estejam bem financeiramente, pessoas famosas, pessoas ricas, essa sensação nos traz um bem-estar e fica com aquele sentimento de, pô, pra mim tá melhor. Então assim, infla o nosso ego, sabe? Nos faz a gente se sentir bem com nós mesmos. O segundo tópico é a sensação de justiça e merecimento, sobretudo com pessoas bem afortunadas, pessoas famosas. Quando a gente vê, de repente, um jogador de futebol, é um exemplo, que a gente não gosta, e ele passa por um processo de cirurgia, ou ele joga assim muito mal um jogo, ou ele assim perde um campeonato, a sensação de que fica o Neymar. Um exemplo é o Neymar. Muitas pessoas gostam e outras pessoas detestam ele. Então, assim, quando o Neymar se dá mal, o Neymar se contunde, ou o Neymar assim, joga muito mal a partida, as pessoas enchem o peito para falar assim: tá vendo que ele é um meme, que ele é um merda, tá vendo que ele é isso, que ele é feito pela mídia, não sei o quê. Então, essa sensação, sobretudo quando são pessoas que a gente não gosta, ela aumenta. Um outro tópico também é o alívio emocional. Muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes a gente está estressado, está trabalhando, está passando por grandes problemas, está assim, ferrado financeiramente, está quebrado, está assim, com problemas familiares. Então assim, aquilo fica tudo dentro do nosso peito, fica tudo dentro da gente. Então assim, quando a gente vê alguém se dando mal, a gente bota para fora. Aquilo dali serve para botar para fora um problema que na realidade é nosso. É um alívio emocional nosso. Então a gente está botando para fora, tá assim, sabe, assim, se aliviando.
Basicamente isso, se aliviando. O que é estranho, né? Porque basicamente você está colocando emoções suas em cima de outra pessoa. Outro tópico também são as normas sociais. As normas sociais basicamente você chega num grupo e quando você conta uma fofoca ou quando você faz uma crítica, sobretudo uma pessoa, uma celebridade ou até uma pessoa conhecida do grupo, aquilo dele tende a ser assunto, aquilo dele tende a estimular as pessoas a começar a conversar a respeito. Então, assim, acaba sendo uma norma social. Serve para você quebrar o gelo, serve para você ter conversas. Mídias, programas de reality shows, eles estimulam isso. Diversas matérias falando da vida pessoal de qualquer celebridade. Um reality show que geralmente tem brigas, tem confusões, dá muita audiência. Um reality show que as pessoas ficam em paz, geralmente dão muito baixas audiências. Um outro ponto também são as redes sociais. Quem de nós nunca se incomodou em ver uma pessoa ali que a gente segue, poxa, viajando para um lugar super bacana? Eu sou da geração antiga. Quem nunca de nós nunca ficou incomodado, assim, a gente está trabalhando, a gente está cansado, a gente está estudando, a gente está passando por diversos estresses e a pessoa está lá, tendo aquela falsa, a gente sabe inconscientemente que é uma falsa vida maravilhosa. Né? A maioria das vezes a pessoa não tem essa vida maravilhosa, entendeu? Mas a gente se incomoda. E a pessoa é evidente que dificilmente colocará coisas ruins nas redes sociais. Então as redes sociais, elas estimulam a quando a gente fica sabendo de uma notícia ruim, a ficarmos felizes. Freud também explica que a gente tende a rebater, a criticar aquilo que gostaríamos de criticar em nós mesmos. Uma atitude ruim de uma pessoa, a gente tende a rebater ela, criticá-la, mas no fundo estamos rebatendo a nós mesmos, que a gente não quer que isso seja um padrão nosso. A gente não quer repetir aquele comportamento. E para finalizar, os tópicos bem comuns, que são recalque e inveja. E a questão do ego, né, que a gente falou no primeiro tema. Então, assim, quando a gente está vendo outras pessoas se dando bem, aquilo machuca por muitas vezes a gente. Nossa, aquela pessoa tá melhor do que eu. Que raiva, que merda. Entendeu? E isso é um sentimento muito ruim. É um sentimento destrutivo. Evidente. Talvez seja o pior desses tópicos todos. A inveja, o recalque, a questão do nossa, meu ego tá destruído porque a outra pessoa está se dando bem, acaba nos corroendo. E mesmo uma coisa ao contrário. Se a pessoa está se dando mal e a gente fica com aquela sensação de alegria, de felicidade, não é uma sensação boa. O que a psicologia fala para podermos melhorar esses aspectos? Basicamente, o primeiro tópico é autorreconhecimento. Reconhecer que a gente está falhando. Um comportamento desse, de vez em quando, tudo bem. Pode ser questão biológica mesmo, como alguns estudos estão dizendo. Porém, uma situação recorrente não é legal. A gente está como é que eu posso dizer, vibrando algo negativo. Isso nunca é bom. Empatia também é uma coisa que podemos trabalhar em muitos aspectos, né? A gente já viu que, por muitas vezes, o que está acontecendo com aquela pessoa é o que já aconteceu com a gente, ok? Então, a sensação que dá é, pô, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas, assim, se colocar no lugar daquela pessoa, naquele momento, é uma boa forma da gente evitar esse tipo de fofoca, esse tipo de assunto. Uma pessoa com uma autoestima bem trabalhada, ela dificilmente ela vai ficar falando da outra pessoa. Aquela pessoa que está com uma autoestima em dia, ela, muito pelo contrário, ela tende a defender. Você já ouviu falar que grandes empreendedores dificilmente vão criticar qualquer empreendedor? É porque eles estão com a autoestima deles em dia. Geralmente as pessoas que criticam são aquelas pessoas que não conseguiram. As famosas pessoas de arquibancada, né? Outras duas formas de poder melhorar isso em nós mesmos são trabalhar a gratidão com o que você tem, independente dos outros. Isso é uma forma maravilhosa, inclusive para o seu bem-estar. Quando você trabalha a sua gratidão diariamente, dificilmente algo ruim numa outra pessoa vai te deixar feliz.
e tentar ter boas conversas. Tentar se juntar com pessoas boas ou estimular aquelas pessoas próximas de você, que muitas vezes elas já estão trabalhando aquilo dali inconscientemente, já fazem aquilo inconscientemente, a ter boas conversas, falar bem dos outros, estimular, falar boas coisas da vida. Isso faz bem pra gente. Inclusive, a ciência diz que a gente sente essas vibrações, tanto negativas como positivas. E para finalizar, os princípios cristãos. Os princípios cristãos, eu sou uma pessoa religiosa, independente se você é ou não é, são princípios que, como o Mahatma Gandhi já falou uma vez, eu gosto muito do Cristo de vocês. Cristo é, no mínimo, um dos maiores professores que já existiram. Essa é uma opinião dele, né? Então, foi uma opinião dele. Então, os conceitos do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, para mim, são maravilhosos. E eu acho que, muitas vezes, eles são são grandes soluções para os nossos problemas, ou pelo menos ajudas, né? Então, por exemplo, Mateus 7, 1 a 2. Não julgues para não ser julgados. Então, isso não se trata apenas de ser julgados pelo próximo. Se trata de ser julgado, sobretudo para nós que acreditamos, por Deus. Então, todas as vezes que a gente está julgando, a tendência daquele julgamento, seja por Deus ou seja por um próximo, voltar para a gente é muito grande. Vocês já ouviram falar que quando Pedro fala de Paulo, muito mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo? E o outro, que é o mais famoso de todos, eu acredito, né? Que é João 15:12. Amai uns aos outros como a si mesmo. Basicamente são os 2 maiores mandamentos de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama muito o próximo, dificilmente você vai ficar criticando ele, julgando ele. É isso, pessoal. Fiquem com Deus.